Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Primeiro eu queria saber de vocês o que vocês acharam do último vídeo, que na verdade foi o culto lá na Igreja Vida, lá em Curitiba. Queria saber o que vocês acharam, o que vocês sentiram, se a palavra tocou no coração de vocês. No tema de hoje, o tema desse vídeo é o cuidado de Deus. Na verdade eu queria contar um pouco da minha experiência do cuidado de Deus, o que eu estou vivendo e o que eu vivi. E eu queria ler com vocês 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu quero fazer aqui com vocês uma reflexão, queria fazer uma reflexão com vocês sobre o cuidado de Deus. E eu queria falar com vocês também sobre a minha dificuldade, a dificuldade que eu tenho de ser cuidado, de cuidarem de mim, né? Eu queria compartilhar essa reflexão, queria compartilhar e conversar um pouquinho aqui com vocês. E no dia 15 de junho, exatamente dia 15 de junho de 2020, vocês podem estar vendo a foto, meu computador chegou, eu comprei meu computador, ele chegou aqui no dia 15 de junho, mas por que eu estou falando do meu computador se o tema do vídeo é cuidado de Deus? Porque eu não vou contar todo o processo, toda a história de comprar o computador, né, da compra do computador, porque é muito grande, tem muito tempo, então eu vou resumir para vocês e contar as partes mais importantes, mas minimamente, em cada detalhe, eu conseguia ver o cuidado de Deus. Eu conseguia ver que Deus estava presente nas pequenas coisas, sabe? Nas pequenas procuras, nas pequenas pesquisas que eu fazia. E durante a compra, durante o processo de compra, tiveram muitos empecilhos, tiveram muitos problemas. Na verdade, foi durante a pandemia, né? Então, assim, era um caos muito grande que estava acontecendo. Então, tiveram muitas coisas que estavam me impedindo de comprar o computador. Tiveram muitas barreiras que estavam me impedindo de comprar o computador, que, na verdade, foi para o meu trabalho, está sendo usado para o meu trabalho, o computador, né? Então, assim, tiveram muitas coisas que estavam me impedindo, mas durante a compra, durante esse processo, durante esse tempo, eu conseguia ouvir claramente a Deus falando comigo, sabe? Fazendo presente nos mínimos detalhes. E quando as portas começaram a se abrir, quando as oportunidades começaram a surgir, foi que o Espírito Santo à noite, quando eu fui deitar, o Espírito Santo falou no meu coração: sou eu abrindo as portas para você. E a todo momento eu estava querendo tomar a frente, sabe? Não querer viver o cuidado de Deus por medo de algo dar errado, eu não poder fazer alguma coisa, sabe? Eu não estava conseguindo viver e experimentar esse cuidado de Deus, esse toque de Deus, esse amor de Deus com a minha vida. E mesmo eu ouvindo Deus falando que Ele estava no controle, que Ele estava cuidando de tudo, eu não conseguia ainda, não tinha esse controle, sabe? Eu não sei se isso acontece com você, se está acontecendo com você, mas foi o que aconteceu comigo lá em 2020, quando eu estava nesse processo de compra, né? Eu não estava conseguindo deixar Deus agir, sabe? Não estava conseguindo deixar Deus trabalhar, Deus ser Deus, né? Tomar conta de tudo e fazer tudo, porque eu estava com muito medo, estava com muita insegurança, era muita ansiedade que estava acontecendo. Então eu não conseguia deixar Deus agir, sabe? Deixar Deus trabalhar. Então, acho que nas últimas 2 semanas, mais ou menos assim, eu entreguei tudo a Deus, sabe? Na verdade, eu cheguei até o ponto de achar o código de rastreamento do caminhão. Não era nem do computador, era do caminhão que estava levando o meu computador. Minha ansiedade estava tão grande, meu nervosismo estava tão grande de algo de errado, de alguma coisa acontecer. Como eu não planejei, né? Alguma coisa sair do meu controle, eu consegui achar o código de rastreamento do caminhão e vendo, sabe? Analisando onde ele estava, cada processo e tal. De tamanha preocupação e ansiedade que eu tava para nada sair do meu controle, mas isso poderia ter sido resumido nas 2 últimas semanas que eu entreguei, isso poderia ter sido resumido há muito tempo, né? Evitar todo um estresse, toda a dor de cabeça, isso poderia ter sido resumido. Então, nas últimas 2 semanas que eu entreguei a Deus, eu falei: Deus, tá no seu controle, eu não tenho mais o que fazer, não quero mais fazer nada, quero que o Senhor trabalhe, quero que o Senhor faça tudo. E foram as 2 semanas que eu mais ouvia Deus naquela época, foi as 2 semanas que eu mais sentia Deus, as 2 semanas que eu mais tive experiências com Deus, que pessoas vieram falar comigo, sabe, tratar em mim. Foram 2 semanas de muita conexão em Deus. Então, eu não sei o momento que você está passando, pelo que você está passando, mas assim, tenta sempre entregar a Deus a situação que você está passando. Não importa o tamanho, é um motivo bobo que eu tô dando aqui, a compra de um computador, mas na época foi uma experiência muito grande, marcante pra mim, sabe? De viver o cuidado de Deus. Então, assim, não tente tomar a frente de Deus, não tente dar um passo que Jesus não mandou.
esteja sempre atento à voz de Deus, esteja sempre prestando atenção no que Deus está falando, sabe? Porque a gente pode dar um passo que Deus não mandou, e aí a gente quebra a cara, né? Que foi o que aconteceu comigo. Muitas coisas dando errado porque eu dava um passo que Jesus não mandava, sabe? Então, esteja sempre atento à voz de Deus no momento que você está passando. Eu não sei quantos de vocês puderam vivenciar o cuidado de Deus, eu não sei quantos de vocês puderam vivenciar Deus tomando conta das situações, sabe? Algo de errado na sua família dando errado e você conseguia ver o cuidado de Deus, algo de errado dando no seu trabalho e você via Deus agindo, sabe? Na verdade, eu acredito que a todo momento Deus ele está disposto a cuidar da gente, até porque Ele é nosso Pai. Ele é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai, né? O Criador de todas as coisas é o nosso Pai. Então, como Pai, Ele quer cuidar da gente. Só que a gente, por sermos tão soberbos, talvez, orgulhosos, ou com medo de algo dar errado, sair do nosso controle, a gente quer sempre organizar tudo e criar da forma que a gente planejou, sabe? Nesse momento, experimenta entregar a Deus esse momento que está passando. Experimenta falar, Deus, eu não tenho mais o que fazer, eu já tentei tudo que eu tinha de tentar, achei todos os códigos de rastreamento que eu pude achar, mas eu acredito no Senhor, eu acredito no seu propósito para minha vida, no caminho para minha vida. Essa foi a oração que eu fiz, eu acredito que vai funcionar com você, mas não se prenda no que eu estou falando, não se prenda na minha experiência, não se prenda na minha oração, no que eu estou falando, se prenda no cuidado de Deus, se prenda no trajeto de Deus para a sua vida. Consegue entender o cuidado de Deus para as nossas vidas? É muito maior do que o nosso próprio cuidado que a gente pode oferecer para outras pessoas. Ele é Deus, Ele é perfeito, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, entrega esse problema que você está vivendo nas mãos de Deus. Entrega a situação, entrega todo esse cenário que você não consegue, não ver saída, né? Entrega nas mãos de Deus, mas esteja atento. Não dê um passo se Deus não mandar. Não dê um passo se Deus não ordenar. Não entre em caminhos que Deus não pediu para você entrar. Agora que você entregou o seu caminho a Deus, agora que você está vivendo esse cuidado, a gente tem que redobrar a nossa atenção para a voz de Deus, para que o inimigo não possa falar coisas para confundir a gente, sabe? E nesse momento eu estou vivendo o cuidado de Deus, nesse momento eu estou vivenciando o cuidado de Deus. Eu estou fazendo agora uma rifa, né, um sorteio para arrecadar fundos para os meus materiais de estudo para ir para São José dos Campos, lá no IC College, né? E esse momento eu estou vivendo o cuidado de Deus, cara. Tá sendo todos os dias, eu posso falar com certeza para vocês, todos os dias eu estou sentindo o cuidado de Deus na pele mesmo. Eu estou ouvindo a Deus falando e me instruindo num caminho, sabe? E eu tô relembrando o momento, né, que eu comprei o computador, que eu tava querendo fazer tudo no meu caminho, na minha forma. E agora, aquela paz que excede todo entendimento, sabe? De você saber que amanhã você vai ter uma novidade. E se você não tiver aquela novidade, uma notícia grandiosa, você vai saber que você está no caminho de Deus. E que no final, a nossa vitória está garantida. A nossa recompensa, a nossa conquista. Tá dando para entender, mais ou menos? A gente não pode garantir essa nossa certeza, essa nossa inteligência que amanhã a gente vai ter uma notícia boa, que amanhã a gente vai ter uma conquista, uma recompensa. A gente não tem capacidade para isso. Vocês estão conseguindo entender o cuidado de Deus? É saber que o amanhã está garantido e que a nossa vitória é certa. Entende? Então, assim, eu fiz essa rifa para garantir, para arrecadar fundos, né, para os meus materiais de estudo, mas pessoas já vieram a mim, Deus já veio a mim falar: não vai ser essa rifa que vai te levar para esse college. Não vai ser essa rifa que vai te levar para São José. Vai ser eu, o seu Deus. O cuidado de Deus. O cuidado de Deus, a proteção de Deus é muito maior, é muito mais além do que a gente pode criar, do que a gente pode pensar. Então, essa semana eu estava pensando sobre isso, sabe? Como foi o meu processo lá na compra do computador em 2020 e como está sendo agora o meu processo de cuidado de Deus. Antes eu tinha uma dificuldade enorme de ser cuidado, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas hoje eu consigo relaxar. Hoje eu consigo deixar Deus agir, deixar Deus ser Deus. Hoje eu consigo poder experimentar. Hoje eu consigo poder parar e ver o agir de Deus na minha vida. Então, se você está vivendo algum processo que você tem que viver o cuidado de Deus, cara, não hesite em entregar a Deus. Se Deus pedir para você parar, você para.
Se Deus pedir para você correr, você corre. Se Deus pedir para você andar, você anda. Se Deus pedir para você voltar, você volta. Porque isso tudo faz parte do processo deles, faz parte do caminhar deles, faz parte do que Ele planejou para as nossas vidas. Cada um de nós tem um projeto diferente nas mãos de Deus, até porque Deus é um Deus criativo, então Ele não criou todo mundo igual. Cada um tem um propósito em específico, tá? Você tem um projeto, você tem um plano, Deus tem um plano para a sua vida que ninguém mais tem. Então essa é a importância de você colocar em prática o seu chamado, colocar em prática a sua habilidade, porque você é único e você é especial. Então, experimentem nessa fase que você está vivendo, eu não sei qual é, experimenta ver esse cuidado de Deus. Tenho certeza, não porque eu estou falando, mas porque Deus está fazendo na minha vida. E se Deus está fazendo na minha vida, eu tenho certeza que vai fazer na sua vida. Então, experimenta o cuidado de Deus. E se você conhece alguém que está passando por uma fase difícil, algum momento difícil, manda esse vídeo para ele e manda uma mensagem de encorajamento para ele. Manda uma mensagem de fé para ele, falando, confie em Deus, deixa Deus cuidar da sua vida. Manda esse vídeo para uma pessoa que eu tenho certeza que essa pessoa vai ser abençoada, porque Deus está abençoando a minha vida e eu tenho certeza que vai abençoar a sua. Tá bom? Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.
music makers, and we are the dreamers of dreams.
record player down there, huh? Singing. Yeah. That's the beauty of music.
Put the music back on.